Bem, boa tarde a todos, senhores e todas as senhoras. Nós, em todas as questões que envolvem investigações da Polícia Federal e na própria Operação Lava Jato, nós temos aqui no Ministério da Justiça firmado manifestações que, evidentemente, possam esclarecer os fatos e eliminar dúvidas, respondendo a todas as indagações dos senhores jornalistas e das senhoras jornalistas. Como nós vimos nessas últimas horas, vários órgãos de imprensa divulgaram informações que, em tese, diriam respeito a uma delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, do presidente de uma empreiteira, a UPC, o Sr. Ricardo Pessoa. É importante frisar que essa delação premiada está em sigilo legal e que, portanto, o governo, o Ministério da Justiça, não tem acesso aos seus termos. Razão pela qual, de imediato, nós não podemos afirmar a veracidade de se consta ou não desta declaração ou dessa delação premiada as informações que são colocadas pela imprensa. Todavia, nós não poderíamos deixar de firmar uma posição nem de informar a opinião pública relativamente a fatos e circunstâncias que dizem respeito ao que é noticiado pela imprensa. Repito, sem que nós saibamos se efetivamente é o que consta da delação premiada pelo Ricardo Pessoa, uma vez que nós não tivemos acesso a ela. Assim sendo, até por ter sido citado pela imprensa, nós teremos a oportunidade de ter aqui no Ministério da Justiça, para esta manifestação, o ministro Edinho Silva, que então falará com os senhores acerca dos fatos divulgados pela imprensa e que efetivamente dizem respeito a ele e a sua atuação como tesoureiro na última campanha. Então eu passo aqui a palavra ao ministro Edinho para que ele possa se dirigir aos senhores e, claro, responder às perguntas que lhe forem dirigidas. Muito boa tarde a todos os jornalistas, profissionais de imprensa. Eu quero primeiramente iniciar minha fala ressaltando que eu tive muito orgulho de ser coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, pela sua história de vida, pelas suas convicções e pela forma íntegra que ela se portou e tem se portado na presidência da República e como se portou ao longo da sua vida. Então, eu tenho muito orgulho de ter cumprido essa tarefa, de ter seguido as suas orientações em uma campanha que arrecadou com princípios éticos e legais. Quero dizer a vocês que eu não iniciei a minha trajetória política como coordenador de campanha. Que eu tenho uma história, eu tenho uma vida pública, e essa vida pública me credenciou para que eu exercesse essa tarefa, como eu já disse, na campanha presidencial de 2014, liderado por uma mulher íntegra, que é a presidenta Dilma. Dizer a vocês que eu, como coordenador financeiro de uma campanha presidencial, eu dialoguei com dezenas de empresários brasileiros, como também fez, e até porque não tem como ser diferente, todo tesoureiro das demais campanhas. Todos aqueles que cumprem tarefa de coordenação financeira
evidentemente, cumprem a função de diálogo com o empresariado para que as arrecadações aconteçam. E ao longo dessa trajetória, como coordenador financeiro, nenhum empresário fez qualquer afirmação que insinuasse que os meus diálogos não tivessem ocorrido dentro da legalidade, com lisura e transparência. Até porque o empresário Ricardo Pessoa, que envolve o meu nome nessa delação premiada, as contribuições feitas por ele representam apenas 2% do total arrecadado pela campanha da presidenta Dilma. Eu estive com o empresário Ricardo Pessoa por 3 vezes. A primeira, quando ele me visitou no comitê de campanha da presidenta Dilma, em Brasília. Nessa oportunidade, o empresário, que é conhecido publicamente como uma liderança empresarial que sempre faz doações empresariais para todos os partidos políticos e para a grande maioria das campanhas, quando elas acontecem, me disse que já havia doado anteriormente e que doaria também na campanha de 2014. Portanto, o empresário, quando me procurou no comitê de campanha em Brasília, estabeleceu um cronograma de doações para o primeiro turno e disse que, se ocorresse segundo turno, nós voltaríamos a dialogar. E isso aconteceu e as doações totalizaram 7,5 milhões de reais para a campanha presidencial. É importante que se diga que as contas da presidenta Dilma foram rigorosamente auditadas e aprovadas por unanimidade pelo TSE. Me causa indignação que o meu nome tenha sido envolvido em uma delação premiada. Me causa indignação o vazamento seletivo dessa delação premiada. Me causa indignação a construção da tese de criminalização, também seletiva, das doações da nossa campanha. Quando outras campanhas também receberam doações semelhantes, com o mesmo caráter, e que não entendo, porque as nossas são colocadas sob suspeita e outras doações não. Mas quero dizer que eu confio na essência das instituições brasileiras e que eu tenho convicção que a verdade e a legalidade irá prevalecer. Mas quero dizer que eu não me calarei e não ficarei inerte diante de ataques aos meus atos, que foram marcados pela legalidade e pela lisura. Eu não conheço o conteúdo da delação premiada. Estou constituindo o advogado, pedirei acesso ao conteúdo da delação premiada, pedirei mais, pedirei para ser ouvido nos autos. Eu faço questão de ser ouvido nos autos. Se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, repito, se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, caso se confirme as mentiras divulgadas pela imprensa, eu tomarei as medidas judiciais em defesa da minha honra. E o que farão cessar os benefícios decorrentes de uma delação premiada que não expressa a verdade dos fatos. Estou aberto a tudo. Boa tarde, ministros. Boa
tarde, ministros. Felipe Matoso, do Portal G1. Ontem, os senhores se reuniram com a presidente no Palácio da Alvorada. Hoje, novamente, antes dela embarcar para os Estados Unidos. Queria saber como foi essa conversa, o que os senhores apresentaram à presidente, qual foi a posição dela sobre essa delação. Ela também acha que foi um vazamento seletivo, para poder prejudicar a campanha dela. O que foi que a presidente colocou para os senhores? Obrigado. A presidenta me concedeu total autonomia para que eu defenda a minha honra, para que eu tome todas as medidas necessárias em defesa da minha honra. Causa estranheza a mim, como causou a outros ministros, que o vazamento tenha sido, primeiro, que ele tenha ocorrido, segundo, que ele tenha sido de forma seletiva. Boa tarde, ministro. Viviane Basile, Globo News. Eu gostaria de saber se o senhor vai colocar o cargo à disposição. Pelo que eu entendi, essa é uma justificativa pessoal. Eu gostaria de saber se o governo pensa na presidente Dilma fazer o mesmo que o senhor está fazendo agora, só que em relação aos 7,5 milhões da campanha, que estão relacionados exatamente ao nome dela. Obrigada. Quem arrecadou para a campanha presidencial fui eu. Portanto, quem responde pelas doações da campanha da presidenta Dilma sou eu. E o meu cargo sempre está à disposição. Quem contrata e exonera é a presidenta Dilma. Cristiane do Jornal Globo. Em relação ao senhor ministro Edinho, sobre o seu funcionário, Manuel, que trabalha com o senhor há mais de 20 anos, ele é citado no depoimento de Ricardo Pessoa como aquele que coletava as doações. Eu queria saber... Não é verdade. Ele cuidava da parte legal das doações. Quando eu fazia o debate com o empresariado e o empresário se dispunha a fazer as doações, ele cuidava da parte legal, porque a doação, ela pressupõe um processo burocrático. Ele cuidava da parte burocrática das doações. Ele atualmente é seu chefe de gabinete. Eu gostaria de saber se ele vai permanecer no cargo. Ele é meu chefe de gabinete, espero que ele permaneça no cargo, mesmo ele passando por alguns problemas que eu quero que pessoais, mas que eu estou fazendo questão que ele permaneça no cargo, até para que eu possa ter alguém da minha confiança ao meu lado na condução do Ministério da Comunicação Social. Só mais duas perguntas para o senhor, se possível. Primeiro, em relação ao senhor falou em vazamento seletivo, e outras campanhas também receberam dinheiro. O senhor está se referindo ao PSDB, que também recebeu dinheiro? As doações são públicas, é só vocês irem no site do TSE que as doações são públicas, elas estão lá. O que eu digo é que a UTC ou as empresas ligadas ao grupo UTC não fizeram doações apenas para a campanha da presidente Dilma. E que me estranha que as suspeitas sejam colocadas apenas em relação às doações legais da campanha da presidenta Dilma. Me causa estranheza. E é uma avaliação política. O que a presidente falou para os senhores antes de embarcar, já que ela vai ficar fora por vários dias nesse momento? Se o senhor puder responder, ministro Cardoso também. Muito obrigada. Ela me deu total autonomia para que eu me defenda, para que eu defenda a minha honra, a minha integridade, porque ela sabe que eu cumpri exatamente aquilo que ela me pediu que cumprisse, que eu arrecadasse com lisura e dentro da legalidade. Ministro, O presidente Dilma Rousseff, e eu sou testemunha disso, desde o início sempre orientou a todos os membros da sua campanha, e particularmente o seu tesoureiro Edinho, para que agissem dentro estritamente da lei. Essa sempre foi a sua posição e ela tem absoluta certeza que a sua determinação foi cumprida pelo ministro Edinho. Se eventualmente alguém fala o contrário, que demonstre. Tenho certeza que não demonstrará, porque tudo aquilo que eu vi ao longo dessa campanha eleitoral, embora mais distante do que a 2010, atesta que efetivamente o ministro Edinho cumpriu a determinação da presidente da República. Foi por isso, então, que ela, inclusive, disse ao ministro Edinho e a todos outros que, porventura, tenham sido atingidos com divulgação de fatos, que não sei se estão na relação ou não, mas que imputariam consequência à sua própria honra, que agissem. Ou seja, defendam, porque efetivamente vocês estarão sendo objeto de informações inverdadeiras e caluniosas.
Ministro Edinho, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado. Tá ligado, né? Eu queria saber, ministro, primeira coisa, se não preocupa o governo, a gente sabe que a delação é sigilosa e tudo mais, se todo esse cenário não pode agravar um pouco a crise política instalada no país, já que a gente vê que pessoas do governo são citadas de delação, e até uma movimentação, se retomar da movimentação política da presidente Dilma, isso no momento que o governo está tentando impactar mais positiva. E também queria saber se o governo está preocupado com a possibilidade do PMDB sair da base aliada, já que existe uma movimentação nesse sentido. E aproveitando um pouco para sair, mas é porque ontem nós todos fomos surpreendidos com a história do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eu queria se o governo está acompanhando o Levy, se a saúde dele realmente está boa, podemos ficar tranquilos com a saúde do ministro da Fazenda, e também o motivo do ministro Mercadante não ter ido para a comitiva da viagem. Olha, nós acompanhamos durante toda a noite, início da madrugada, a situação de saúde do ministro Levy. Ficamos tranquilos, até porque ele foi indicado e foi liberado, portanto ele está em plenas condições de exercício da sua função, que tem sido tão importante para o Brasil e para a condução do nosso governo. É nítido que nós estamos vivendo um momento de grande embate político no Brasil. Esse embate político já se prolonga há um bom tempo. Eu não vejo problema em se debater ideias, posições, isso faz parte da democracia, isso é salutar a democracia. Eu penso que o que nós temos, que além da luta política cotidiana, que faz parte do regime democrático, nós temos que ter bom senso, maturidade para a construção também de uma agenda para o país. Independente da conjuntura política, o Brasil é o país de todos nós brasileiros, de todas as opções políticas partidárias, portanto, que se faça o debate político, mas que se construa efetivamente uma agenda de interesse para o país. O impeachment, então, se o governo não tem essa possibilidade... Não há fundamento legal para isso. O que nós estamos enfrentando nesse momento é o vazamento seletivo de uma delação premiada, portanto, algo que precisa ser provado. E se eu não sou da área jurídica, mas o ministro Eduardo que me corrige, se eu não me engano, ainda vale a máxima que quem acusa tem a obrigação da prova. O cancelamento do Mercadante na comitiva... Nunca esteve certo com o ministro Mercadante. Como o meu nome também foi relacionado e eu nunca estive na relação oficial de viagem. O ministro Mercadante, todos sabem disso, é natural quando a presidenta viaja, ele como ministro-chefe da Casa Civil, ele é quem tem ficado, junto com o presidente Michel Temer, que é o vice-presidente do exercício, para que conduza a parte mais administrativa e o presidente conduza, no exercício do cargo do presidente, os rumos do nosso país, durante a ausência da presidenta Dilma. Posso falar? Vai falar. Mais 3 minutos. O governo vê uma campanha contra o PT, com a delação do Ricardo Pessoa. E a outra pergunta, pegando carona do Rafael, sobre o Levy. Vocês tiveram um diagnóstico, foi uma embolia pulmonar, a gente queria saber o que aconteceu de fato com o ministro. Olha, me parece que o primeiro diagnóstico feito durante a internação, me parece, a princípio, eu não sou médico, não sou da área, que uma embolia pulmonar leve, mas tratada, me parece que o ministro está restabelecido. Eu não sei se há uma campanha aberta contra o PT. O que eu penso é que nós, repito, que nós temos que ter maturidade para que a gente conviva com as divergências partidárias, com as divergências políticas, salutar para um país que tenha oposição e situação, salutar que haja o debate de ideias. O que não pode haver é nenhum tipo de manipulação. O que não pode haver, no meu entender, é que se utilize fatos institucionais, portanto, a delação premiada ela é um instrumento institucional e que esse instrumento seja utilizado de forma seletiva para a luta política. Isso é inaceitável no Brasil e em qualquer país democrático do mundo. Ministro, Bruno Mello da Rádio CBN
senhor disse que as doações feitas por essa empresa, não só para o Partido dos Trabalhadores, da campanha da presidente Rousseff, estão relacionadas no site do TSE e seriam doações legais. Mas qual a avaliação que o senhor faz dessas doações, mesmo sendo legais, poderem ser frutos de desvios de contratos com a Petrobras, contratos que estão sendo investigados? Olha, quando eu cheguei na coordenação financeira da campanha da presidenta Dilma, em julho, isso era público, vocês presenciaram, eu acredito que todos os contratos entre essa empresa e os órgãos públicos, as empresas públicas, estavam firmados. Essa empresa ela tem uma relação histórica como prestadora de serviços para empresas ou órgãos governamentais, não só do governo federal. Não só do governo federal. Então, eu chego em julho, portanto a empresa ela tem uma relação histórica, contratos sucessivos que acontecem. A campanha da presidenta Dilma recebe 7,5 milhões declarados. Você colocar sob júdice apenas o que é doação ou sob suspeita, melhor dizendo, apenas o que é doação para a campanha da presidenta Dilma, sendo que outras doações ocorreram, é o que eu digo. Existe, portanto, no caso da delação, um vazamento seletivo, uma interpretação seletiva dos fatos e que não tem nenhum lastro na realidade. E é por isso que eu reafirmei a vocês que se as mentiras divulgadas pela imprensa forem comprovadas, eu tomarei as medidas judiciais em defesa da minha honra e o que, evidentemente, se comprovadas as mentiras, farão cessar, inclusive, os benefícios decorrentes da delação premiada, já que a delação não expressa a verdade dos fatos. Ok? Pessoal, mais duas perguntas. Essa aí é a próxima, por favor. Ministro Rinaldo, da TV Bandeirantes, bom dia. Eu queria saber o seguinte, o senhor acredita que esses fatos eles estão sendo causados para derrubar ministros, para desestabilizar o governo, para enfraquecer o governo e mais? Por que o ministro Mercadante também não está conversando com a gente e fazendo o mesmo papel que o senhor? Olha, o ministro Mercadante, com certeza, vai conversar com a imprensa. Ele está muito tranquilo daquilo que ele fez enquanto candidato em 2010. O ministro já demonstrou a legalidade das doações que ele recebeu como candidato a governador e ele vai conversar com a imprensa com certeza. Eu não sei o objetivo da forma como esses fatos estão sendo conduzidos. Eu não consigo saber, até porque era bom que a verdade viesse à tona para que a gente pudesse ter dimensão efetivamente do que está acontecendo. O que eu garanto, e repito, garanto a vocês, é que enquanto coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, eu agi dentro da legalidade, estritamente dentro da legalidade. E repito, eu jamais tive qualquer diálogo com esse empresário que não fosse o diálogo que o tesoureiro de campanha tem, como os demais tesoureiros também estiveram com ele, e, portanto, o que ele pactuou foram doações legais, doações que ocorreram dentro da legalidade. Por isso que eu digo, o que me cabe nesse momento é tomar as medidas que eu estou anunciando a vocês. Eu quero ter conhecimento do conteúdo da delação premiada, por isso que eu estou constituído advogado. Eu, tendo acesso a esse conteúdo, eu quero ser ouvido nos autos. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, absolutamente nada. Espontaneamente eu quero ser ouvido nos autos. E se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, eu vou tomar medidas judiciais na defesa da minha honra e, evidentemente, se comprovadas as mentiras, farão cessar os benefícios decorrentes da delação premiada, já que ela não expressa a verdade. Ok, pessoal. Obrigado. Quando a gente vai mesmo, ministro, para a viagem dos Estados Unidos, desculpa se você está falando, mas Eu acredito que sim, pelo que
saiba assim, a não ser no fato de última hora. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado.